Nós vamos hoje começar uma série de temas que eu acredito que deveria despertar nossa reflexão. Vivemos tempos difíceis, uma inversão de valores familiares, tempos em que a economia está cada vez mais instável, o desemprego, a gente percebe que é uma ameaça para muitos de nós, doenças, desequilíbrio na natureza. Então a gente fica se perguntando, o que falta para Jesus voltar? Nós adventistas, nós somos privilegiados com a palavra de Deus. E Deus ainda nos presenteou com a luz pequena adicional do Espírito de Profecia. Então eu gostaria de gastar um tempo nos próximos minutos e nós faremos uma série de estudos, a partir de hoje, sobre os eventos finais. Quais são os últimos eventos que marcam esse último momento da história da humanidade? O que está faltando para os céus serem rasgados e Jesus voltar e nos levar para o céu? O que está faltando? Texto bíblico, então, desse estudo, Isaías, capítulo 21, versículos 11 e 12, diz assim: sentença contra Dumá, gritam-me de Seir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Esta profecia que é encontrada no livro do profeta Isaías, embora seja uma referência, a princípio, a Dumá, e esse monte de Seir seja uma referência, possivelmente, à região de Edom, mas esta profecia eu quero destacar uma pergunta que surge nesse diálogo entre o cidadão e um guarda. A pergunta que eu quero me deter um pouco nesta manhã é: guarda, a que horas estamos da noite? Quanto tempo falta para amanhecer? Esta é a pergunta de alguém que está ansioso. Esta pessoa chega provavelmente aos portões da cidade e dirige ao guarda essa pergunta. Não sabemos o que se passava com essa pessoa. Talvez tivesse alguém enfermo em casa, e parece que a enfermidade à noite sempre é mais assustadora. Talvez alguém ansioso porque iria estar no seu primeiro dia de trabalho, não sei, talvez alguém com uma viagem importante, mas o fato é, alguém está perguntando ao guarda quanto tempo falta para amanhecer o dia. Nos dias de hoje, essa pergunta seria mais fácil encontrar resposta. Afinal de contas, temos relógios digitais em todas as partes hoje. Não naquela época. Naquela época se dependia do relógio de sol em grande parte. Era a tecnologia mais avançada até então. Mas os guardas eram homens que eram treinados para, de acordo com a variação da escuridade ou claridade, ou da temperatura da noite, eram homens treinados para saberem dizer a qualquer pessoa que hora era da noite. Além disso, os guardas ficavam colocados em postos estrategicamente escolhidos em cima das muralhas das grandes cidades. Uma cidade, para ser considerada segura, ela dependia sempre desses dois aspectos: muralhas fortificadas e guardas com qualidade, guardas treinados. Porque os guardas sabiam também, eles conseguiam divisar ao longe, a grande distância, qualquer movimentação de algum exército inimigo. Então, por isso, os guardas estavam nestes postos estratégicos. Nesta pergunta, observe que a pergunta não é feita a um sacerdote, não é feita a um porteiro comum, não é feita ao vizinho. A pergunta é feita ao guarda, porque o guarda tinha a obrigação moral de ter a resposta e dar ao cidadão. Mas o fato é que o cidadão faz a pergunta, ele repete a pergunta: guarda, que hora estamos da noite?
talvez achando que o guarda não tivesse ouvido. Guarda, que horas? Ele insiste. E o guarda responde, está vindo aí a noite, daqui a pouco amanhece, daqui a pouco anoitece de novo, depois você volta e pergunta de novo. Em outras palavras, o guarda não responde a pergunta. Eu fico pensando, por que o guarda não teria respondido a pergunta? Talvez o guarda estivesse meio sonolento? Talvez o guarda fosse indiferente? Ou talvez o guarda não soubesse a resposta? O mundo nos faz a mesma pergunta hoje. O mundo, as pessoas que não conhecem a Bíblia como nós conhecemos, que veem essa revolução cada vez para pior da sociedade, onde cada vez é mais difícil reunir os crentes para estudar a palavra, onde cada dia é mais difícil ter um culto onde os irmãos conseguem ficar atentos à palavra, onde tem sido cada vez mais difícil os casais manterem seus casamentos, onde é cada vez mais difícil manter filhos preparados para serem bons cidadãos aqui e na eternidade, onde nós vemos uma instabilidade, o risco de uma terceira guerra, onde vemos o crime organizado com a guerra travada todos os dias. O mundo nos faz a mesma pergunta. E quem são os guardas de hoje, os atalaias de hoje, que precisam dizer e saber, dizer ao mundo a que horas estamos da profecia bíblica? Todo aquele que conhece Cristo e sua palavra deve saber essa resposta. Mas de maneira especial, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma obrigação moral de sabermos dizer às demais pessoas quais são os eventos que marcam esse último momento da história da humanidade. Por que eu digo isso? Porque todos os crentes têm a Bíblia nas mãos, o que já é suficiente para qualquer pessoa saber o que está acontecendo. Só que Deus, além da Bíblia, para esta igreja, conferiu vários livros que nós chamamos do Espírito de Profecia. Grande Conflito, História da Redenção, dentre vários. Mas eu quero destacar um de maneira especial. Esse livro, Eventos Finais. Esse livro é uma coletânea pequena, pouco mais de 200 páginas, que eu já o estudei algumas vezes, já o li todo várias vezes, e eu queria desafiar você a pegar esse livro em algum momento e dar uma olhada. É claro que eu não vou poder aqui, em poucos sermões, apresentar todo o conteúdo dele, não é esse o propósito, mas eu gostaria que você tivesse uma ideia mínima e geral do mais essencial do que esse livro apresenta. De acordo com esse livro, nós temos pelo menos 8 eventos que vão acontecer nesse último momento da história da humanidade. Por que eu disse último momento da história da humanidade? Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 18, ali o apóstolo João diz qual é a hora que estamos vivendo no relógio de Deus. Que hora é esta? Já é esta a última hora. É isso que João afirma. Só que vale lembrar que João afirma isto ainda no primeiro século da era cristã. Se João afirmava no primeiro século da era cristã que já era a última hora da história da humanidade, o que João diria se estivesse hoje, em 2024? Talvez estejamos vivendo os últimos instantes do último minuto do grande relógio de Deus. Mas para nós, o que importa é o que fazer enquanto esperamos. Enquanto Ele não vem, o que nós fazemos? O que você está fazendo? Se Jesus voltasse nessa noite, hoje, o que mudaria em seu dia? O fato é que nenhum de nós sabemos que dia Jesus irá voltar. Porque se eu morrer hoje ou agora, meu próximo instante já será a volta de Jesus. Todos os seres humanos de toda a história esperaram apenas a sua geração. Então ninguém pode reclamar de ninguém, porque toda a espera que cada ser humano tem é só da sua geração.
E alguns ainda têm um tempo encurtado, né? Mas ninguém aqui tem pressa de encurtar o tempo. Os 8 eventos que eu vou apresentar nas próximas mensagens, hoje eu vou me deter apenas em uma. Só esse primeiro. Nós acreditamos que um primeiro evento que logo irá acontecer é o que nós chamamos de leis ou decretos de obrigatoriedade de santificação do domingo e de trabalho no sábado, também chamado de decreto dominical. Esse é um marco histórico, social, religioso, filosófico, importante, que está prestes a acontecer. Nós acreditamos que os decretos dominicais irão dar uma sacudida, irão abalar fortemente o cristianismo, o que nós chamamos de sacudidura. A sacudidura será um momento dificílimo na história desta igreja adventista e de todo o cristianismo em todo o mundo. Mas a sacudidura vai ser importante porque ela vai separar crentes verdadeiros de crentes de brincadeira. Crentes que levam a sério a vida cristã. Isto, quando eu falo de crentes, não me refiro apenas a adventistas do sétimo dia. A gente sincera e séria em várias religiões e que estudam a Bíblia e que buscam obedecê-la com todas as forças e sinceridade do seu ser. Mas há muita gente brincalhona que segue uma vida cristã extremamente relaxada, em todas as religiões também, e infelizmente na nossa igreja também. Por isso estamos começando o ano com essas mensagens. Como já é nosso 5º ano de convivência, eu acho que eu posso me atrever a pregar algumas mensagens um pouco mais ousadas já no início do ano. E não são minhas mensagens, só você conferir. A sacudidura vai separar o trigo do joio. Isto vai ser importante, que vai trazer um terceiro evento muito importante, chamado de chuva serôdia. Chuva serôdia, assim como sacudidura, são termos extraídos da Bíblia, que foi um livro grandemente apresentado em um ambiente agropastoril. Por isso são linguagens que na roça seriam mais fáceis de compreender. A sacudidura era o processo de pegar o grão e a palha juntos e jogar para cima e o vento separar. A chuva serôdia era uma chuva especial que acontecia já no final do cultivo da plantação para a espiga encher e ser colhida. Depois vamos falar mais sobre isso. A chuva serôdia dará ao povo de Deus um poder especial de uma porção do Espírito Santo para conseguirmos pregar o evangelho eterno que está resumido em Apocalipse 14, versículos 6 a 12, que é o evangelho eterno que esta igreja precisa e tem um dever de apresentar ao mundo. E esse evangelho vai alcançar todo o planeta, cada ser humano irá ouvir. Como Deus fará isso? Sob o poder da chuva serôdia. Este evento do evangelho eterno, alcançar todo o planeta e a toda criatura debaixo do sol, é chamado de alto clamor, que trará então automaticamente um período que chamamos de selamento. Os decretos dominicais que logo vão surgir, dividirá a humanidade em 2 grupos. Os que vão definitivamente se manter leais, obedecendo a Bíblia e tendo o selo de Deus na sua vida e no seu coração. O selo de Deus, não vou me deter agora, que é um assunto mais adiante. De acordo com Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, Deus tem um selo em sua palavra. Qual é o selo de Deus? Qual é o selo de Deus? O sábado, santificai os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus que vos santifica. Mas haverá um outro dia colocado também em oposição ao sábado, e vai ser colocado por força de decreto, que é o que vamos falar hoje. E é o que nós entendemos, que esse dia em oposição ao sábado, que foi colocado pela tradição no cristianismo, será imposto por força de decreto, será o domingo. Quando cada pessoa, neste período da história, escolheu o lado do seu conflito, do grande conflito entre ser fiel a Deus e sua palavra e manter fiel o selo, ou escolher a marca da besta, que vai ser o dia de domingo como um dia santo em lugar do sábado, então cada pessoa terá definido o seu destino. Chamamos de selamento. O justo permanecerá justo e aquele injusto permanecerá do lado errado.
Quem santifica o domingo hoje já está selado? Não está selado por nada, porque o selamento não começou ainda, os decretos aconteceram ainda. Quem está guardando o sábado já está selado? Também não, só está treinando para isso. Se for leal, genuíno, no final, quando acontecer, você vai estar do lado certo. O selamento, quando cada pessoa escolher definitivamente o lado certo ou errado da história, então o tempo de conversão, o tempo de pregação do evangelho terá acabado. Jesus sairá do santuário celestial e dirá: o tempo chegou ao fim. Como saberemos disso? Acontecerá um evento a seguir, chamado 7 últimas pragas, que estão descritas no Apocalipse. Essas pragas cairão em vários lugares ao mundo, não simultaneamente, porque senão ninguém aguentaria. Acontecerá em partes, aos poucos, só que terá uma diferença do que está hoje caindo sobre a terra. Hoje, algumas gotinhas de castigo, o mundo já está sofrendo por isso. Mas diferente de hoje, quando acontece uma catástrofe, uma tragédia, todos nós sofremos juntos. Quem faz o certo e quem faz o errado. Nesta ocasião, porém, só irão sofrer os que forem contra a vontade de Deus. Assim como no Egito, Deus guardará o seu povo fiel. Mas isto vai despertar uma fúria sobre os rebeldes, sobre aqueles que não querem obedecer a Deus. E vai trazerem agora sobre o povo de Deus um tempo de angústia, de ameaça de morte, como nunca houve. Mas no momento mais intenso e mais terrível, o evento mais importante da história da humanidade irá acontecer. Jesus voltará. É assim que nós cremos. Hoje, então, permita-me apenas fazer um sumário do capítulo 9 desse livro incrível que você deveria conhecer. Não vou ler, vou apenas comentar, porque nós temos aqui que ser obedientes ao tempo. Primeiro ponto que vou destacar, lá em Daniel 7, 25, diz que, de maneira especial, o inimigo está preocupado em perseguir os santos, o povo de Deus, e mudar a lei de Deus. O inimigo, ele odeia Deus e sua palavra, mas de maneira especial, ele odeia a lei de Deus. A lei de Deus, ela é a base de toda a constituição de qualquer país sério do mundo. Quando as pessoas são obedientes e exaltam a essência, o espírito e a obediência à lei, isso traz sempre prosperidade e felicidade. Sempre que um povo começa a ficar relaxado e com insegurança de obedecer às leis que tem por base a lei de Deus, isso traz confusão e traz problemas diversos. Então Deus, na sua lei, nos colocou esses mandamentos, não para nos privar de liberdade e de felicidade. A lei de Deus foi uma maneira que Deus colocou para nos proteger e preservar a felicidade do ser humano. Mas dentre os 10, há um mandamento que o inimigo, de maneira especial, tem ódio e vai tentar de tudo para destruí-lo. Sabe qual o mandamento? O quarto. Mas por que o inimigo tem tanta raiva do quarto mandamento, dos 10 mandamentos que estão registrados em Êxodo 20? Por quê? É porque somente o quarto mandamento, que fala do sábado, também fala da criação do homem. É o único que apresenta Deus como Criador, porque em 6 dias criou o Senhor Deus os céus, o mar, a terra, tudo o que neles há. Saber que nós não somos frutos do acaso, saber que nós não somos frutos de uma evolução desorientada, para nós isso é importante. Para nós é fundamental saber que somos frutos da criação de uma mente inteligente e que se dobrou sobre o pó da terra para formar o primeiro ser humano. Para nós é importante saber que viemos das mãos de Deus, que somos dele e que ele veio aqui morrer por nós, literalmente derramar o seu sangue para que pudéssemos ter perdão dos pecados e um dia vida eterna com ele. E o quarto mandamento então lembra para todo mundo que Deus é o Criador. Por isso um cristão genuíno jamais irá concordar com a evolução, porque a evolução joga por terra o pilar de toda a construção da crença cristã. Por isso não existe negócio de criacionista e evolucionista, isso é conversa, isso é gente que não está falando. O fato é que o mundo então, ele irá em um momento da história se dividir.
se dividir entre sigo a lei, não sigo a lei. Para que isto aconteça, é claro que esse processo já vem sendo alinhavado já com anos. Os primeiros decretos de tentativa de colocar o domingo como dia santo em lugar do sábado, eles marcam a data do dia de 321, 7 de março de 321, com Constantino, mas não foi o único. Na América do Norte, por exemplo, no ano de 1880, ele é marcado como um período bem turbulento na América do Norte, em que várias tentativas de colocar o domingo como dia de guarda e não o sábado, já foram feitas tentativas, mas não funcionaram. É porque é preciso uma tríplice aliança se organizar. Há uma aliança entre três poderes ideológicos e religiosos que precisam se unir, que é o protestantismo apostatado, representado pelos Estados Unidos da América, e precisa o espiritismo, que é a corrente comum em todas as grandes religiões do mundo, e mais um terceiro poder, representado pelo catolicismo, e simbolicamente pelo seu líder de Roma. Então esses três poderes, eles precisam dar as mãos e formar uma única aliança. Esta aliança sim, com interesses econômicos, ideológicos, religiosos, mas com a cara aparentemente social. Esse interesse então vai ser agora com força, então vai haver na América do Norte uma derrubada da chamada Emenda Johnson, que é a emenda que fez os Estados Unidos serem um país que eles são. A Constituição americana, em seus primeiros artigos já apresenta que a liberdade é o dom mais importante para o americano, liberdade religiosa. A liberdade religiosa sempre foi ameaçada, mas não como hoje. A liberdade de expressão sempre foi ameaçada, mas não como hoje. Mas eu quero dizer que vai aumentar. A pressão para tirar a liberdade religiosa, a pressão para tirar a liberdade de pensamento e de expressão só vai aumentar daqui para frente. Até que chegará o momento em que o próprio Congresso americano, que será o primeiro país a derrubar na sua Constituição essa liberdade religiosa. E o que a gente tem a ver com isso? O quê? O problema é que assim que eles derrubarem lá, outros países aliados e que estão ligados a ele ou não, seguirão o mesmo exemplo. Logo, logo o Brasil, bem como todo mundo, seguirá o mesmo exemplo. Alguns dizem assim, mas por que teria essas mudanças? Você acha que Roma mudou? Você acha que o catolicismo vai mudar com seus princípios? Não. Roma não muda porque ela se considera infalível. Quem está mudando é o cristianismo, o protestantismo, não o cristianismo, o protestantismo. Cada vez mais o protestantismo está ficando mais parecido com o catolicismo. Cada vez mais os evangelhos estão ficando mais e mais relaxados em seus princípios. Cada vez mais o próprio adventismo, se não cuidar, está perdendo sua identidade profética e cristã. Temos que estar muito atento a isso. Nós não somos um movimento evangélico, nós somos um movimento profético. A Adventista do Sétimo Dia, com uma mensagem diferente, para ser apresentado de maneira respeitosa, com amor e carinho, mas que é diferente. Então nós somos chamados para este momento. Roma nunca mudou nas suas crenças, nem vai mudar. É o protestantismo que vai cada vez mais ceder e ceder até se ajustar ao que Roma fez no passado. Parece estranho a ideia. Inclusive em cada título eu estou colocando a página, caso você confira. Esse sermão eu vou colocar logo mais no meu canal também no YouTube, Me Escolha 10. Mas quem quiser pode pegar o sermão daqui da igreja e revisar. Enfim, muitos políticos que hoje, inclusive, graças a Deus, defendem a palavra de Deus, a liberdade, esses políticos vão achar que defender um decreto dominical será importante para o mundo. E muitos deles, na verdade, nem vão entender o que estão fazendo. Eles vão achar que é algo importante e vão se unir, e vão unir forças para ter um decreto que coloque esse dia como se fosse um fator unificador ideológico, religioso, de todas as áreas. Os Estados Unidos vão impor lá essa marca e os demais então vão seguir isto aí. Nós não temos dificuldade, irmãos, em descansar no sábado. Tem problema descansar no sábado? Se eu pudesse, descansava sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, descansava a semana inteira.
O nosso problema nunca foi descansar no domingo. O nosso problema é quando formos obrigados a trabalhar no sábado. O problema será quando o conselho tutelar bater a sua porta e dizer ou seu filho vai para a escola no sábado, ou o seu filho será retirado de você e levado para o cuidado do Estado. O problema será quando você tiver que ter um emprego e dizer ou você vai, ou você não terá esse trabalho. Já há uma certa perseguição hoje àqueles que querem ser leais a Deus. Só que essa perseguição vai aumentar. E não será só mais perseguição, será obrigatoriedade com a força da lei. Seremos considerados inimigos do Estado. Mas também, eu louvo a Deus porque a igreja nunca deixou de crescer por passar por provações. A história mostra que sempre que a igreja foi mais perseguida, ela mais cresceu. Sempre que a fé genuína foi atacada, ela mais se destacou. É incrível que no esforço que esses homens terão de mostrar o domingo como se fosse o dia mudado em lugar do sábado, fará muitas pessoas se despertarem para a verdade do sábado e dizer, que negócio é esse? Por que essa birra em querer ter esse dia mudado? Ao mesmo tempo em que a tentativa de impor um dia falso em lugar do verdadeiro, o verdadeiro também despertará a atenção de muita gente. Nas assembleias constituintes, municipais, estaduais e mesmo federais, o assunto do sábado será tratado e será votado. Isso vai despertar em muitas autoridades a respeito da sua curiosidade a respeito deste assunto. Deus, irmãos, nunca vai ser surpreendido por nada. Quem pode ser surpreendido é você e eu se não se preparar. Mas Deus já está à nossa frente, anos-luz. Alguns argumentos eu quero sintetizar em 3. Pastor, mas por que o mundo concordaria com um dia obrigatório de guarda? Por quê? Que razões? Vou colocar só 3. Teriam mais. Vou colocar apenas 3 destacadas. Primeira razão. Fala-se muito hoje em poluir menos o planeta. E está certo. Deveríamos, como cristãos, serem guardiões do planeta. Deveríamos, como adventistas, sermos as pessoas mais preocupadas em ser pessoas limpas, asseadas e buscar poluir o mínimo possível a natureza. Mas o argumento que eles vão usar é termos um dia sem tarefas, sem atividades nas fábricas. Isso vai dar ao planeta um dia para respirar mais limpo. O segundo argumento, ter um dia obrigatório vai ajudar o povo a se voltar para Deus e melhorar a moral da sociedade. O povo vai buscar Deus, então a moralidade vai melhorar. Terceiro argumento, ter um dia obrigatório na semana para parar os amigos pararem, reunirem as famílias, vai fortalecer a família, vai fortalecer a fraternidade. São razões incríveis. O problema, irmãos, é que Deus já colocou um dia para isso. E qual foi o dia? O sábado. Mas o homem não quer o que Deus falou, como Deus falou. É claro que essas são as razões para divulgação. Essas são as razões para marketing. A verdade é muito diferente desses verdadeiros pontos que apresentamos. Esse sinal é muito importante para nós. Por quê? Porque o decreto dominical, nós não queremos que ele chegue. Mas quando ele chegar, será um sinal importante para nós adventistas. Por que é importante? Na página 116 desse livro, diz o seguinte, que quando Jerusalém foi destruída, houve um cerco ao redor de Roma. Houve um cerco de Roma ao redor de Jerusalém. E os cristãos foram avisados que quando esse cerco romano recuasse um momento, todos os cristãos deveriam sair de Jerusalém para não serem mortos. E isto aconteceu de maneira inexplicável no ano 70, quando o cerco foi organizado, de forma inesperada o cerco romano recuou. E todos os cristãos atentos saíram. Sabe quantos cristãos morreram no ano 70 com a destruição de Jerusalém? Nenhum. Todos saíram. Da mesma forma, para nós cristãos e adventistas de forma especial, o decreto dominical é um sinal para deixarmos as grandes cidades e intensificarmos ainda mais a pregação do Evangelho. Depois do decreto dominical, haverá um tempinho de tolerância e virá um outro decreto chamado decreto de morte. Esse é um assunto mais à frente que vamos estudar.
onde quem não quiser se sujeitar ao poder do Estado será tratado como inimigo da pátria, inimigo do bem comum, inimigo da sociedade, e entre outros nomes que vão receber. E aí então, um dia, para a execução daqueles fiéis será marcado. Mas é claro que nós sabemos que haverá um dia que vai acontecer um pouco antes, que vai impedir isto, que é a volta de Jesus. Mas enfim, será que hoje já é o tempo de largarmos as grandes cidades e irmos já para as pequenas cidades? Ainda não. As grandes cidades têm muita gente que Deus ama e que temos que salvar. Não é hora de sair para as roças ainda, para se esconder nos matos, ainda não. Isso aí é quando vier o decreto de morte. Agora é hora de você e eu nos consagrar a Deus e pregar o máximo do Evangelho de Cristo para o máximo de pessoas que pudermos. É hora de nós fazermos como Pedro e os 3 hebreus fizeram. Pedro dizia: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa mensagem é uma mensagem desafiadora. Quando lemos o Apocalipse, nós percebemos que é uma luta de cordeiro contra dragão. Na perspectiva humana, quem vence? Um cordeiro manso, humilde, ou um dragão que, teoricamente, grande, muito mais forte, sai fogo das narinas e da boca? Humanamente falando, a batalha seria vencida pelo dragão. Só que nós que já conhecemos o fim, que aqui está revelado, já sabemos o lado vencedor. E não será o dragão. Será o cordeiro morto desde a fundação do século. Qual é o apelo de Deus para mim hoje? Veja só. Deus nos apresenta a sua palavra para que nós examinemos e estudemos. Deus já sabia de tudo o que iria acontecer. Ele já sabe de tudo o que vai acontecer. Cabe a mim e a você estudar cada vez mais esse livro. Se você me perguntar: você quer que o decreto dominical venha logo? Não, nós não queremos, porque nós queremos liberdade religiosa, nós queremos liberdade de expressão, nós queremos liberdade de pensamento para pregarmos o Evangelho o máximo que nós pudermos. Quanto mais tempo de liberdade nós tivermos, mais condições teremos de pregar o Evangelho para o máximo de pessoas. Quando nossa liberdade começar a ser tirada de nós vamos ter que pregar o Evangelho com muito mais dificuldade, com muito mais oposição. Então nós temos que aproveitar hoje, enquanto temos as plataformas digitais livres ainda, enquanto temos o mundo aberto a mensagem da palavra, enquanto as pessoas podem nos ouvir. Então chame seus amigos, ofereça estar a palavra com eles, chame seus parentes, reúna as pessoas que você tem amor e carinho. Sempre fale com muito respeito a verdade. Inclusive, ouça com paciência e tolerância o que as pessoas têm de dizer, ainda que você julgue não ser verdade. Ouça. É importante que ele tenha liberdade de falar para você o que ele acredita. Nós somos o povo da liberdade. Nós somos livres no Cordeiro de Deus. E quando esses decretos surgirem, nós sabemos que a lei de Deus vai vencer todos os decretos. E nós sabemos que nessa batalha, e essa batalha tem lado. Eu já escolhi o meu lado. Estou do lado do Cordeiro. E você também está? Tenho certeza que sim. Quero fazer uma oração com você. Quero te convidar a curvar a sua fronte. Quero fazer uma oração neste momento por você. Nosso Deus e Pai, vivemos um momento difícil da história da humanidade, de insegurança em todos os aspectos. Insegurança pública, insegurança jurídica, insegurança econômica. Mas muito obrigado, porque em meio a tudo isso, o Senhor nos apresenta a sua palavra. Muito obrigado a Deus, porque em todos os eventos que nós sabemos que vão suceder, muito obrigado por sabermos que o Senhor estará sempre conosco em cada passo do caminho. Nos ajude a nos voltarmos cada vez mais à tua palavra, a fazermos cada vez mais o uso da liberdade que temos para pregar. Que nós aproveitemos esse ano para ser um ano que vamos falar cada vez mais do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que muito em breve voltará para nos levar para a eternidade. Pai Santo, nós sabemos que esses decretos e leis irão sacudir o planeta, irão sacudir o cristianismo, mas muito obrigado pela certeza que nós temos que estaremos seguros em suas mãos. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus.